Olá, gente, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estudo bíblico. E hoje vai ser o nosso último estudo do ano, o último estudo sobre este tema, esperança. Ok? Então, está imperdível aí, vamos fazer esse fechamento hoje aqui. E eu creio que está sendo bênção, foi bênção para a minha vida. E creio que está sendo bênção para a sua vida também. Muito bem, amém, meus queridos. Vamos aí iniciar aqui o nosso estudo bíblico de hoje, falando ainda aí sobre o tema esperança. Sendo hoje aí nossa última aula, é um tema que poderíamos continuar falando sobre ele. Ainda teriam coisas, mas eu creio que esta, assim como tem sido nos outros estudos bíblicos, sempre a gente poderia falar muito sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito rica e muito profunda. E você sempre pode se aprofundar cada vez mais. Mas eu creio que este estudo ele teve a profundidade que Deus concedeu, que Deus quis. E servirá de base para que nós possamos compreender a esperança bíblica e aprender a viver nesta esperança. E é sobre esse tema que eu quero falar hoje. Como hoje é a última aula, eu quero completar realmente, eu não vou me preocupar tanto com a questão do horário. Eu pretendo fechar com 2 pontos muito importantes sobre esse tema da esperança. O primeiro ponto vai ser sobre o poder da imaginação e como é que isso aí tem algum vínculo com a esperança. Eu sempre faço um resumo antes da gente começar, falando um pouco do que já foi visto, mas como eu sempre fiquei repetindo durante as aulas, eu não vou fazer esse resumo hoje. Sendo esta a última aula, eu quero aproveitar ao máximo aí o tempo que a gente tem para finalizar. Ok? Então, gente, o poder da imaginação. Deus criou o homem dotado de uma grande capacidade criativa. É claro que o ser humano ele não tem como criar assim como Deus criou. Deus cria tudo, Deus criou todas as coisas a partir do nada. Pelo poder da sua palavra e do seu espírito, ele criou todas as coisas. Mas Deus, quando criou o homem, Deus criou um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus intencionava criar um ser que é a própria definição de filho. Quando nós temos um filho, nós temos um ser que reflete a nós fisicamente e ele, na medida que ele vai crescendo, este ser humano, os nossos filhos, eles vão refletir também o nosso caráter. Então, muitas vezes os pais reclamam e acham que reclamam dos filhos como os filhos são, mas se o seu filho não é quem você gostaria que ele fosse em termos de caráter, a grande responsabilidade, no geral, é dos próprios pais, certo? Então Deus criou o homem e desejava, claro, imprimir no homem o seu caráter de amor, de integridade, a sua criatividade, a criatividade de Deus. Mas Deus deu ao homem a opção de pecar, porque Deus queria não criar robôs, mas sim criar filhos. Daí o homem escolhe o pecado e essa criatividade, que está, vamos dizer assim, origina-se na imaginação humana. Essa imaginação foi contaminada pelo pecado, o homem caiu em trevas. Gradativamente nós vemos a corrupção, a malícia, a maldade entrando na humanidade e mudando os pensamentos, a imaginação do homem se tornando uma imaginação maligna. E aí Deus veio com o dilúvio, e enfim, tem todo o processo que eu não teria como explicar aqui. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, já algum tempo depois do pecado,
depois que o pecado entrou na humanidade. Vemos aqui, vamos ler. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má continuamente. Chegou um ponto, amados, que a imagem de bondade, de santidade, de pureza do Senhor, ela foi praticamente corrompida por completo, ao ponto de que todo pensamento e toda a imaginação, toda a criatividade do homem era maligna e era focada em gerar coisas malignas, armamentos, né, prostituição, homicídios e toda sorte de maldade que não vale nem a pena a gente citar aqui. A palavra imaginação no original em hebraico é a palavra yetzer, que vem da palavra yatzar, que é o verbo que quer dizer moldar, dar forma. Então, yetzer, essa palavra imaginação, ela, segundo o dicionário de hebraico, significa uma forma, algo que dá uma forma. Figurativamente, concepção. E é traduzida como forma, coisa formada, imaginação, mente ou obra. Tudo que o homem passou a pensar, né, chegou a um estágio onde toda a imaginação, toda a criatividade, tudo que o homem intentava, que estava na mente dele, que ele planejava, era voltada para o mal. Dessa forma aí veio o dilúvio. Nós já conhecemos, né? Todo mundo conhece essa história aqui, pelo menos aqui no Ocidente, as pessoas conhecem a história de Noé e como Deus reinicia ali a história da humanidade. E aí a humanidade começa a se desenvolver novamente ali através de Noé. E aqui eu quero ler em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Vamos ver aqui. Gênesis 11, 6. Temos a história da Torre de Babel. Os homens começam a planejar, todos falavam a única língua, né? Um só idioma, e eles começam a querer planejar ali uma cidade, construir uma cidade e uma torre muito alta que tocasse até os céus. E aí, eu quero que você note no versículo 6 aqui, o que é que Deus fala da capacidade humana. Diz assim: o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Observe, queridos, que o próprio Deus, ele atesta, né, ele mostra, Deus diz que tudo que o homem desejasse fazer, como os homens falavam o mesmo idioma, então a comunicação, né, a troca de informações era muito forte, porque não havia restrições de idiomas. Então eu quero que você entenda, né, o ambiente onde eles estavam nesse momento. Como os homens ainda estavam vivendo muito tempo nessa época aqui, né, a expectativa de vida foi diminuindo gradativamente. Nós vemos que no começo do livro de Gênesis, a expectativa de vida ultrapassava 950 anos, quase chegava a 1000 anos, e quando chega no final do livro do Gênesis, a expectativa de vida cai para 110 anos, que foi o tempo de vida de José, lá no Egito. Então, irmãos, com o mesmo idioma, com uma idade, né, uma expectativa de vida muito grande, os seres humanos tinham condições de trocar informações e conhecimento de uma forma assim mais livre, né? Não havia também, salvo engano, não havia aqui a separação entre os continentes ainda. Então era todo mundo junto no mesmo continente,
todo mundo falando o mesmo idioma, com a vida que demorava muito, né? Uma longa expectativa de vida. E com isso, tudo que os homens intentassem fazer, toda a imaginação, a criatividade deles sendo voltada principalmente para as coisas malignas, né? Devemos nos lembrar disso. Havia o risco, meus irmãos, de rapidamente a tecnologia se desenvolver e principalmente a questão dos armamentos, né? Que é o que acontece quando o que acontece nas guerras é que há um alto desenvolvimento tecnológico, porque cada vez mais as pessoas tentam se aperfeiçoar nas guerras. E nós vimos isso ao longo dos séculos. Então Deus queria impedir isso aí, porque Deus havia preparado um plano de salvação para o homem, só que o plano de salvação de Deus era uma coisa demorada. Dependeria de muitas coisas, dependeria dele preparar um povo, dependeria dele, né, profetizar a vinda de Jesus Cristo, né, tudo aquilo que Jesus foi, tudo que ele viveu, já tinha que ser profetizado, né? Jesus ele era e é a palavra que se fez carne. Então a palavra precisava ser profetizada. Para isso, primeiramente, Deus teria que levantar um povo, esse povo teria que ser santificado para poder receber o Salvador Jesus Cristo. Então, foi um processo que durou milênios. E Deus ali, confundindo as línguas, Deus impede que os homens desenvolvam-se tecnologicamente em pouco tempo. Certo? Então era isso que Deus queria impedir. Não era maldade de Deus impedir que o homem se desenvolvesse. Não era. Na verdade, tudo que Deus faz é movido por amor. Então, por amor ao homem, para dar tempo de preparar a salvação do homem, né? Dar tempo de Jesus vir e tal. Então Deus atrasa o desenvolvimento tecnológico, ele traz uma diversidade de línguas, ninguém se entendia mais e cada um foi para uma região, e aí eles se desenvolveram em nações, mas de forma bem separada. Depois você vai ver que houve a divisão dos continentes. Então, realmente, até que o mundo chegasse ao ponto que está hoje, levou milênios. Né? E Deus tinha que atrasar isso aí exatamente para poder dar tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente o que o próprio Deus fala do perigo que era, né, os homens terem uma imaginação e conseguirem juntar tecnologia para pôr em prática essa imaginação maligna. Lembrando sempre que Deus tentou impedir isso exatamente por causa da imaginação do homem ser voltada ao mal. Então, queridos, o que eu quero, qual o vínculo da imaginação para a esperança, certo? A imaginação é exatamente você ter essa visualização de algo que não existe, algo que você não está vendo, e você visualiza aquilo ali. E aí você põe expectativa naquilo ali e começa a trabalhar em prol daquilo ali, daquele alvo, daquele objetivo que você não está vendo. Certo? Esta é exatamente a mesma definição da palavra esperança. A esperança bíblica é uma expectativa de algo que você ainda não está vendo. A fé é a certeza de algo como que real, baseado na palavra. A esperança é exatamente a expectativa de que aquilo que você está crendo vai acontecer. Então, o termo imaginação, né, e a imaginação ela é uma espécie de expectativa, é um tipo de esperança que você coloca sobre coisas que você não vê. Os homens planejavam, eles planejariam, né, como Deus diz aqui, isso não, vamos ver aqui no versículo 6, a gente já leu, diz, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Intentar, quer dizer, planejar. Os homens imaginavam coisas, né, imaginação, e começavam a desejar aquilo, visualizar aquilo, planejar, trabalhar em prol daquilo ali, até que aquilo fosse formado. Então veja o poder da imaginação, a imaginação como sendo essa visualização, né, que é equivalente à esperança. A diferença é que a esperança bíblica ela é algo que Deus coloca no nosso coração pela palavra, mas implica também, irmãos, a gente visualizar a palavra de Deus. Então é importante a gente entender isso.
Eu pensei aqui em algo para a gente entender o poder da visualização, né? O poder da imaginação, e nós vamos fazer o comparativo com a esperança bíblica. Quem aí tem uma certa idade, né, como eu, assim, não muito idoso, mas até mesmo pessoas mais jovens assistiram aquele filme De Volta para o Futuro. O filme De Volta para o Futuro fez muito sucesso, e no segundo episódio desse filme, o cientista lá e eu acho que é Marty, né, o rapaz que era o ator principal, eles viajavam para o futuro. E lá no futuro, nós sabemos que sempre quando o cinema tenta prever o futuro, às vezes eles acertam algumas coisas, às vezes erram. Mas veja que o filme De Volta para o Futuro 2, ele mostrava o futuro eu esqueci a data, mas se eu não me engano é 2015. Ou seja, ele mostrava a vida como seria a vida no futuro há 3 anos atrás, o futuro de 2015. E algumas coisas eles erraram nas previsões, mas outras coisas eles acertaram. O filme mostrava ideias e coisas que os homens desejavam que existisse. E em 1989, na época que o filme foi lançado, essas coisas elas não existiam. Mas hoje muitas dessas coisas passaram a existir. Eu vou dar um exemplo aqui de coisas que o filme mostrou e que não existiam na época, mas a mentalidade do humano, a imaginação, gerou uma expectativa, gerou, né, tentativas, os homens trabalharam para aquilo ali e hoje essas coisas existem. Então, por exemplo, tecnologias móveis, né, como por exemplo os smartwatch, né, que é aqueles relógios de pulso que fica conectado ao celular, mostrando coisas, né, mostra a previsão do tempo, mostra que você recebeu mensagem e coisas desse tipo. Na época, em 89, eu me lembro, eu tinha 15 anos naquela época, aquilo ali só existia mesmo em filme, não existia na vida real. Existia relógio, mas não smartwatch. Então hoje temos os celulares, você com o celular você conversa em vídeo, né? E aí eu citei aqui, por exemplo, a videoconferência. Naquela época não existia, né? Você se comunicar com uma pessoa vendo ela assim como a gente usa hoje a videoconferência. Hoje eu trabalho na justiça, muitas audiências com presos, por exemplo, o juiz está aqui e faz uma audiência vendo o preso olhando ele em um presídio lá em outro estado, Mato Grosso, enfim, talvez um presídio federal, através de videoconferência. Era algo que não existia na época e, né, foi imaginado pela humanidade, alguém imaginou e hoje existe. Outra coisa que o filme mostrava foi pagamento por dispositivos móveis. Hoje a gente faz pagamento, eu praticamente só vou no caixa eletrônico quando é para tirar dinheiro. Porque os pagamentos, muita coisa eu faço pelo meu celular, né? Isso não existia nem, né, sinalização daquilo ali na época que esse filme foi lançado, mas a imaginação do homem levou ele a criar. Realidade virtual, hoje é uma coisa que temos aí, qualquer celular consegue gerar realidade virtual, você fica imerso, né, na realidade virtual. Enfim, são coisas que drones, né? Os drones que a gente vê hoje está se tornando cada vez mais comum. Eu fui recentemente em Recife, enquanto eu estava tirando foto lá, eu e minha esposa na praia, né? Nos pontos turísticos lá de Recife, tem o Marco Zero, coisa muito bonita. Eu já estava vendo um drone lá voando, um pessoal lá se filmando com um drone. Então é uma coisa cada vez mais comum, algo que era completamente impensável, nem imaginava isso naquela época, em 89, e hoje está se tornando super comum. Tem algo mostrado no filme que ainda não é comum, não se vê isso, mas já existe. Eu já vi alguns vídeos de protótipos que são os carros voadores, né? Temos o avião, claro, mas carro voador não temos ainda de forma comum, mas já existem vários modelos que usam várias tecnologias diferentes de carros voadores.
Ok, amados, então veja só, eu quero que você entenda que Deus deu ao homem essa capacidade, né, criativa, o poder da imaginação, mas que o pecado ele veio e trouxe essa sujeira, né, contaminou a imaginação do homem, e aí o ser humano acabou usando essa imaginação para o mal. Mas veja que isso não muda o fato de que foi Deus que deu a nós essa capacidade. E aí o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é permitir, é fazer com que a palavra de Deus ela influencie e ela gere em nós uma expectativa que Deus coloque pela sua palavra e molde, né, a nossa imaginação. Tem um versículo que Jesus fala, ele diz assim: eu faço somente aquilo que eu vejo o Pai fazer. Quando Jesus operava um milagre, quando Jesus fazia alguma obra, o Pai, né, Deus Pai, ele colocava isso, né, na imaginação de Jesus. Jesus via aquilo ali e aí ele ia lá e executava aquilo que o Pai tinha colocado na imaginação de Jesus. Lembrando que Jesus é o nosso modelo, Jesus é exatamente aquilo que Deus criou a nós para sermos. Nós fomos criados para ser como Jesus. Jesus é o nosso exemplo, nós precisamos ser imitadores de Jesus. Eu quero ler agora algo muito interessante sobre a vida de Abraão. Na época ainda era Abraão, está aqui em Gênesis capítulo 15. Nós vamos ver algo, como Deus colocou uma imagem mental, como Deus deu a Abraão a esperança. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5, o contexto aqui é Deus aparece para Abraão em uma visão, e Abraão começa a falar: Senhor, como é que vai ser, né? O Senhor não me deu filhos, e como é que eu vou, quem vai herdar todas, né, as promessas que o Senhor me deu? Deus havia falado para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Abraão começa a questionar: como é que vai ser isso? Eu não tenho nenhum filho. Então Deus deu a Abraão uma imagem mental. A palavra de Deus imprimiu ali em Abraão algo, e Deus deu algo a ele para ele poder formar, né, a sua visualização, a sua imaginação. Vamos ver o que é. Antes eu quero só lembrar vocês que na época de Abraão não havia Bíblia. Abraão não tinha o Velho Testamento, nem muito menos o Novo Testamento. Ele não tinha a palavra escrita. Então o que é que Abraão tinha? Somente as palavras que Deus falava com ele, diretamente a ele. Ok? Então Abraão não tinha como pegar assim e começar a meditar nos Salmos, começar a meditar nos Evangelhos. Ele não tinha nada disso. Então veja só como Deus trabalhou na vida de Abraão. Vamos ler o versículo 5. Aqui Deus leva Abraão para fora da sua tenda. Diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Olha só que maravilha, queridos. Então Abraão não tinha o Velho Testamento, ele não tinha o Novo Testamento. Não sei se ele tinha algum tipo de escrito inspirado, mas pelo menos a Bíblia não fala absolutamente nada. Então Deus falou com Abraão e Deus disse: sai aqui da tua tenda. Devemos também lembrar e contextualizar aqui que naquela época não existia luz elétrica, era tudo luz de fogueira, alguma coisa desse tipo. Então os céus, se tivesse em uma época de fase de lua nova, os céus estariam completamente cheios de estrelas de um jeito que a gente não consegue ver hoje em dia, não é? Então são bilhões e bilhões de estrelas que o céu mostrava, né? E mostra, que a gente não vê hoje, mas Abraão via isso aí. E Deus diz assim: começa a contar essas estrelas aí, e assim será a tua descendência. Então Abraão,
Ele acreditou em Deus. Se você ver o versículo seguinte, que é o versículo 6, diz exatamente que Abraão acreditou em Deus e isso foi imputado a Abraão como justiça. Deus justificou, Deus tornou Abraão justo pela fé que Abraão teve na palavra de Deus. Mas nós não estamos falando sobre fé neste momento. Veja que a fé que Abraão teve fundamentou, deu a base para que Abraão pudesse ter a expectativa que ele passou a ter. Mas ele foi ajudado por Deus a fazer isso, a verificar o céu, a examinar o céu, a contar as estrelas e começar a visualizar no seu coração e ter expectativa de que aquilo que Deus havia falado iria realmente acontecer. Quando Abraão podia estar, de alguma forma, está demorando tanto, né? Quer dizer, Deus falou com Abraão quando ele tinha 75 anos, deu 99 e Abraão ainda não tinha nenhum filho, 24 anos. Então, quando Abraão, porventura, sentia fraco na fé, ele olhava para os céus, contava, ele acreditava, né? E aquilo ali ajudava ele a permanecer esperando, na expectativa. Vamos ver que é exatamente isso que diz no livro de Romanos. Observe aqui Romanos capítulo 4. Lá para o verso, vamos ver aqui o verso 18. O apóstolo Paulo aqui fala sobre aquela passagem ali que a gente leu em Gênesis no capítulo 15. Diz assim o verso 18 de Romanos capítulo 4. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Veja, então, ele creu em esperança. A esperança que foi colocada no coração dele pela palavra de Deus. E com o que Deus fez com Abraão, Abraão alimentava-se, vamos dizer assim, daquela esperança, contando, observando as estrelas do céu e lembrando da palavra de Deus. Nós já vimos lá em Lamentações de Jeremias, né, capítulo 3, salvo engano, versículo 21, quando Jeremias ali, vendo toda aquela destruição que foi executada em Jerusalém pelo Império Babilônico, Jeremias disse: eu vou trazer à memória aquelas coisas que me dão esperança, que a benignidade do Senhor se renova a cada manhã. E aí Jeremias traz à memória aquilo que Deus havia falado, a fidelidade de Deus, e isso é que traz a esperança. A palavra de Deus, ela precisa imprimir em nossa mente, meus queridos, uma imagem, né? Algo que você possa expectar. Se a palavra de Deus ela não consegue gerar em você uma imagem mental, se você não consegue visualizar a palavra de Deus, você não consegue ter esperança e não conseguirá ter fé. A fé é sobre algo concreto. Concreto sim, não concreto fisicamente falando aqui, né? Como essa madeira. Não é concreto nesse sentido. Mas precisa ser sobre algo real na sua mente, é algo que você consiga visualizar. Muita gente tem dificuldade na disciplina de matemática e certas disciplinas que você não consegue visualizar a praticidade, né, a utilidade daquela coisa ali. Eu já dei aula de matemática e vi as dificuldades das pessoas com relação a isso. Exatamente porque você vai estudar, sei lá, derivada, né? Na faculdade você estuda muito derivadas, integrais, e são coisas que você praticamente, uma pessoa normal não vai usar derivada ou integral no seu dia a dia de trabalho, né? Mas, por exemplo, no meu caso eu sou engenheiro civil, então na engenharia a gente precisava usar derivadas e integrais para algumas coisas, para cálculo de estrutura de concreto, estrutura de aço, até você chegar às fórmulas. Você precisava usar algumas teorias matemáticas, então você via aquilo ali na prática e aquilo ali você conseguia absorver mais um pouco. Então tudo que você
não consegue visualizar com sua imaginação, você não consegue ter esperança. Como é que eu vou esperar algo que eu não sei o que é? Como é que eu vou ter expectativa de algo que eu não compreendo? Certo? Então, eu quero, antes de passar para o tópico 2, eu quero mostrar a você, vamos voltar agora para o Salmo 1. Salmo 1, que eu sempre uso, eu acho maravilhoso esse salmo. Eu já falei bastante sobre esse salmo, sempre uso ele nas minhas pregações. O versículo 1 fala que a gente deve se afastar do conselho dos ímpios, né? Exatamente pessoas falando coisas que vão influenciar a nossa imaginação. São conselhos, são diretrizes, são orientações de pessoas ímpias, pessoas que não temem a Deus, e elas vão tentar formar em nós uma imaginação maligna, pecaminosa. Então nós devemos nos afastar, nós devemos cortar, e é por isso que eu sempre enfatizo bastante nas igrejas, nos estudos bíblicos, a necessidade de nós, povo de Deus, nós nos afastarmos de filmes, de novelas, de jornais ou de programação que vai, vamos dizer assim, influenciar, vai gerar imagens na nossa mente de pecado. Você já pensou, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que busca ser fiel ao seu cônjuge, mas você está sempre assistindo novela onde o personagem A adultera com o personagem B, e todo mundo está torcendo para que adultere mesmo, porque o casamento dele é um fracasso, alguma coisa assim. Então veja, você está se alimentando de coisas que vão gerar em você imaginações negativas, imaginações malignas, imaginações pecaminosas. E com essas imaginações, Satanás vai chegar para tentar você. Ninguém consegue ser tentado por algo que não conhece. Se você se expõe a coisas pecaminosas, brigas, violência, terror, homossexualidade, adultério, pornografia e qualquer outra coisa dessa, qualquer obra da carne que você fica vendo e assistindo e deixando aquelas imagens, aquelas palavras entrar no seu coração, vai influenciar você, vai gerar imaginações, pensamentos, e se isso não for cortado, vai começar a refletir em atitudes na sua vida. E a sua expectativa, em vez de ser na palavra, será a expectativa do mundo, que vai gerar medo, vai gerar terror, ansiedade e coisas que a gente já tratou aqui. Então, como é que a gente gera esta imagem? Como é que a gente consegue formar esta imaginação, esta visualização da palavra de Deus? E aí eu quero mostrar a você no versículo 2 do Salmo 1, que diz assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que são duas coisas diferentes. Primeiro, quem é bem-aventurado? Aquele que tem o seu prazer, sua alegria, ele se deleita na palavra de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meditação na palavra de Deus é a chave para que você possa desenvolver dentro do seu coração e dentro da sua mente essa imaginação positiva, vamos dizer assim, que é a esperança. Sem meditação na palavra, meus queridos, você não vai conseguir visualizar a palavra de Deus dentro do seu coração. Isso, gente, eu não tenho como enfatizar mais ainda do que eu estou enfatizando. Eu vou dar um exemplo na minha própria vida, Eu sempre estudei, li bastante a palavra, me dediquei a ler a Bíblia. Em pouco tempo eu li a Bíblia toda de uma vez, mas eu não entendia quase nada. Então não adianta você ler a Bíblia, muita Bíblia. Tudo bem, eu aconselho, a pessoa é novo convertida, ela lê a Bíblia toda, mas depois ela volta a ler com mais cuidado, mais devagar, e ela volta de novo e assim vai fazendo. Então hoje eu estou lendo as Escrituras de uma forma
muito, mas muito mais lenta, meditando. Então eu leio um versículo, eu leio em várias versões, eu fico pensando naquilo ali e eu fico orando, pedindo a Deus que me revele aquilo ali, me revele aquele versículo, eu quero compreender aquele versículo. Eu só passo para o próximo versículo quando eu consigo visualizar aquele versículo, aquela verdade. É por isso, meus queridos, que Jesus ele falava tanto por parábolas. O que é uma parábola? Bem, a parábola é uma história da vida, do dia a dia, do cotidiano das pessoas, cotidiano ali do dia a dia que eles conheciam, que eles compreendiam, né? A parábola do semeador, né? O semeador sai semeando em diversos tipos de solo, então as pessoas podiam visualizar aquela instrução de Jesus. As parábolas, elas têm um entendimento, elas têm uma explicação e elas servem para a gente visualizar aquelas verdades. Quando você medita sem pressa, orando, tentando entender palavra por palavra, com calma, né, buscando com fervor, querendo realmente compreender a palavra de Deus, né, quando Deus vai te revelando, Ele vai te iluminando, então a palavra vai gerando dentro da sua mente, vai gerando dentro de você imagens, você começa a visualizar-se praticando a palavra e experimentando as verdades da palavra de Deus. Neste ponto, isso está gerando dentro de você esperança. Você andará em esperança quando você visualizar a palavra de Deus na sua vida, você vivenciando. Este processo, meus irmãos e minhas irmãs, é um processo lento que exige esforço da sua parte. Eu já falei e vou repetir isso. Nós vivemos uma geração, eu mesmo, né, faço parte dessa geração, eu era mais assim, Deus vem me mudando também através da palavra, mas nós estamos em uma geração que quer tudo muito instantâneo, de conhecimentos instantâneos. Você quer ter uma dúvida, você vai lá no Google, né, tem já um vídeo com alguém ensinando, então as coisas são muito rápidas e as pessoas querem realmente que a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus seja assim também. Mas Deus não muda por causa de ninguém. A lei da semeadura é a mesma desde que Deus criou esse universo. Você vai plantar uma manga, um pé de manga, uma mangueira, e você vai ter que esperar talvez anos até que você possa comer do fruto daquela árvore. Deus não vai mudar a lei que Ele criou por sua causa nem por minha causa. Então, a esperança bíblica, ela precisa que você dedique tempo para meditar na palavra, dedique tempo, esforço, oração, jejum muitas vezes, para que Deus vá te revelando e esta palavra essa semente da palavra vá penetrando cada vez mais fundo, você vai compreendendo até que ela gere fruto na sua vida. Isso é um processo lento. É um processo lento, nunca mudou. Desde que Deus criou Adão é essa velocidade. Adão, né, Deus deu ali a Adão logo um jardim para ele cuidar, que era para ele ir aprendendo que a coisa é lenta mesmo. E aí Adão quis adiantar as coisas, né? Foi logo comer da árvore do conhecimento, queria conhecimento rápido. Deus tinha dito, é desse jeito, é como uma árvore, vai plantar, para você saber que demora. Ele quis conhecimento rápido, deu lugar a Satanás. Não queira conhecimento rápido, não queira coisa rápida. Todo mundo sabe que dinheiro rápido, né? Dinheiro fácil, vai fácil também. Dinheiro rápido geralmente é fruto de corrupção, geralmente, né? Coisas ilegais. Mas não estamos falando sobre esse assunto aqui. Então, queridos, nesta primeira parte desse estudo, eu quero mostrar a você que a esperança bíblica ela é uma espécie de imaginação colocada pela palavra de Deus, e ela gerará dentro do seu coração coisas, verdades vão se tornar reais dentro do seu coração. Aí você vai poder experimentar, né, o gozo, a paz que a esperança bíblica ela deve nos dar. Muito bem, né? Então nosso tempo aqui está acabando, mas como eu falei, hoje é a última aula, então eu não vou me limitar aqui. Se você tiver alguma
né? Tem pessoas que têm outras atividades para fazer. Muitas vezes o povo não tem tempo, né? Desculpa a crítica, mas muitas vezes não tem tempo para a palavra, né? Mas claro, eu tenho esse horário, então tem essa desculpa aí. Temos um horário que eu defino, que é um estudo de 40 minutos, às vezes eu passo um pouco, mas hoje eu vou me delongar, porque nosso ano letivo encerra-se hoje. Esta vai ser a última aula, porque realmente este aqui seria o tema para uma outra aula, né? A primeira parte nós vimos já como, né, desenvolver a esperança, através da meditação, né, o trabalhar da palavra na nossa imaginação, criando imagens mentais, né, visualizando a palavra de Deus. Muito bem, queridos, então nós vamos entrar agora na segunda parte do nosso estudo de hoje, que talvez desse aí uma outra aula só com isso aí, mas eu vou ter que dar essa aula hoje. Nossa esperança, meus amados, precisa estar na palavra de Deus, obviamente. E a palavra de Deus tem muitas promessas na área de cura, tem promessas na área de prosperidade, na área de restauração da família, né, dos propósitos de Deus para a família. Enfim, a palavra de Deus, ela tem verdades que vão atingir toda a nossa vida, né? Lembrei aqui da área profissional, tem muitos cristãos, infelizmente, que parece que são convertidos a Jesus menos na área profissional, não entende que na área profissional precisa servir ali como servindo ao próprio Jesus, servem de aparência, né? Quando o patrão, o chefe sai, né, das vistas, ele já não age da mesma forma. Enfim, a palavra de Deus, ela precisa influenciar, ela precisa se tornar a vida, ela precisa se traduzir em atitudes dentro do nosso coração e, né, no nosso corpo, traduzida em obras em todas as áreas da nossa vida. Mas aí vamos entrar na segunda parte do nosso estudo hoje, certo? A esperança, meus queridos, ela precisa ser principalmente não a esperança que tem um foco nas coisas que nós podemos receber aqui na terra. Não. Nosso foco, a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa precisa ser na eternidade. Tá bom, amados? Eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Eu já coloquei aqui no meu material que eu fiz aqui hoje um roteirozinho. Esse versículo me chama muita atenção. Eu vou ler aqui para você. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Desculpa, eu estou rindo, mas assim, não é, claro, de ninguém, nem muito menos da palavra de Deus, mas eu estou rindo porque este versículo ele bota por terra muitas pregações, muita coisa que é dito nas igrejas, certo? Olha só, se esperamos, esse verbo esperar, adivinha que verbo é esse? É o verbo grego elpizo. Elpizo vem de elpis, que quer dizer esperança, expectativa. Que vem de elpo, que quer dizer o quê? Provar, né? Já antecipar. Olha só, Deus aqui através do apóstolo São Paulo, nos alertando que a nossa esperança, que a nossa expectativa, ela não pode ser nas coisas deste mundo. Deus tem cura para você? Tem. Deus tem prosperidade para seus filhos? Tem. Deus tem restauração na sua família? Tem. Deus tem salvação para seus familiares? Tem. Mas a palavra de Deus, ela leva tempo para você, né, semear, né, para você desenvolver, para você tirar os espinhos, para você colher. Muitas vezes nós não vamos poder experimentar neste mundo aqui todo o melhor de Deus, tudo que Deus tem, né, condições de nos dar.
Nós não vamos ter condições, por quê? Porque a palavra de Deus leva tempo, a gente precisa desse tempo, claro, e nós aqui neste mundo, nós sofremos perseguições. Isso Jesus falou, Jesus disse: a mim me perseguiram, a vós perseguirão também. Se me chamaram de Beelzebu, vocês vão também ser chamados. Então, neste mundo nós temos perseguições, e quanto mais a gente prega a palavra, quanto mais a gente tenta levar a salvação para as pessoas, mais perseguição vem. Então, neste mundo, mesmo a gente desfrutando de coisas boas que Deus nos dá, nós não teremos condições de desfrutar nem, uma pequena porcentagem da eternidade, do reino eterno que Jesus, Deus Pai e Jesus prepararam para nós. Então, meus queridos, o melhor que Deus tem para nós não é um carro novo, não é saúde. A saúde é uma coisa muito boa, mas mesmo assim, quando nós comparamos com o reino eterno, com um corpo novo que Deus vai nos dar, um corpo glorificado, um corpo que não vai adoecer, não vai apodrecer, não vai sentir dor. Quando nós comparamos com a eternidade, as coisas que Deus nos dá aqui nesse mundo são muito pequenas, irmãos. Então, como é que a minha esperança vai estar nas coisas deste mundo? Se é assim, Deus, através do apóstolo Paulo, diz que nós somos simplesmente os mais miseráveis de todos os homens. Olha que coisa mais forte. Por que ele está dizendo isso? Porque se eu abro mão, o Wendel, eu abro mão de muita coisa, em prol do meu chamado, em prol da minha salvação. Eu não vou perder minha salvação por causa, por exemplo, de um adultério, de desonestidade. Eu não vou. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, reduzindo a servidão, para que depois que eu venha a ter evangelizado muita gente, eu também não venha a ser reprovado. Então o próprio apóstolo Paulo poderia ser reprovado. E Paulo abriu mão de muita coisa para quê? Para viver a sua santidade, para alcançar vidas para o reino de Deus. Então, meus amados, meus queridos, nossa esperança precisa estar não nas coisas deste mundo, mas na eternidade. Você deve colocar sua expectativa naquilo que Deus preparou de melhor. Quando nós passamos por tribulações, eu quero falar, lembrar aqui, em Romanos, no capítulo 5, vamos ver aqui, queridos. Romanos capítulo 5, no versículo 2, Deus também, através aqui do apóstolo Paulo, diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amados, esta esperança, a esperança quando Deus manifestar a sua glória, a esperança da glória de Deus, nós vamos ver, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, mais à frente em Romanos, que nós temos uma esperança de algo muito superior. A nossa esperança, a nossa expectativa deve sempre estar na eternidade, porque esse tempo que a gente passa aqui é nada comparado com a eternidade. O que são 100 anos frente a 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, não é nada. E a eternidade desaparece, fica zero. Certo, querido? Então, com o fundamento da fé, nós nos firmamos na esperança e conseguimos nos alegrar mesmo em meio às tribulações. Olha só o que ele diz aqui, ó. Nós nos alegramos na esperança dessa glória de Deus que há de se revelar, de nós termos os nossos corpos totalmente transformados. Lá não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, não haverá mais miséria, não haverá mais doença. Deus vai está preparando novos céus e nova terra, nós vamos ver. Então, olha só aqui, em Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. As tribulações, elas permitem que a gente
põe em prática a palavra e nos tornemos experientes. E uma das coisas que a experiência traz é a expectativa do que vem depois da tribulação. Nós já falamos isso. Então a esperança ela tem esses dois aspectos. Ela tem um aspecto temporal. Nós cremos na cura, nós cremos em coisas que Deus promete na sua palavra e nós aguardamos elas se manifestarem aqui na terra. Mas nós sabemos que aqui na terra não teremos condições de desfrutar de toda a plenitude de Deus, de tudo que Ele criou para nós, porque isso está no porvir. A vida eterna que Deus preparou para nós e a nossa esperança precisa estar na vida eterna, né? O apóstolo Paulo, ele lá em Filipenses 3,14, em 2 Timóteo 4,8, eu não vou ler aqui, né, para a gente também não adiantar, não delongar demais, mas ele fala que ele prosseguia para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então Paulo, ele visualizava um prêmio. Veja, a esperança, você visualiza, você começa a visualizar o prêmio. Lá em 2 Timóteo 4,8 ele fala do prêmio. Há uma coroa preparada para nós. Olhe, quando você consegue visualizar esta coroa, né, e ele diz uma coroa exatamente para que você visualize, né, isso quer dizer um reinado, isso quer dizer poder, isso quer dizer riquezas que Deus preparou para nós. Se você visualiza essa coroa, se você visualiza esse prêmio, né, isso lhe dá forças para você prosseguir na sua caminhada, no seu ministério, mesmo quando parece que tudo, né, vai dar errado, parece que tudo está ruim, o inimigo anda atacando, né, com força total. Então você visualiza o prêmio, sabendo que você pode demorar 1 ano, 2, 3, 10, 20, não sei, até que você, né, entre na eternidade e você tome posse ali da sua coroa. Então nós precisamos direcionar, irmãos, o nosso coração para a esperança na eternidade, né? Como a gente falou na aula passada sobre as falsas esperanças. Nós podemos direcionar o nosso coração. Em que você está dedicando mais tempo? Quais são as prioridades da sua vida? Quais são as suas companhias? Com quem você anda? O que é que você mais escuta? Quais são os vídeos que você mais assiste? Então, todas essas coisas vão influenciar. E você vai direcionar o seu coração. Se você anda com pessoas que mentem muito, seu coração vai ser direcionado para aquilo ali. Se você investe, né, suas ofertas, né, para a obra de Deus são poucas, e você é avarento, que a Bíblia chama de idólatra, então você está direcionando seu coração para as riquezas materiais. E aí, né, você não vai poder desfrutar da esperança bíblica. A esperança bíblica exige que você direcione o seu coração meditando na palavra, abrindo mão de certas coisas para que você seja edificado na palavra. Certo? Então eu quero terminar com esse versículo aqui, versículos de Romanos, que eu acho tremendo, maravilhoso. Romanos 8, 18 a 21, que eu já anotei aqui. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, ou seja, não foi pela vontade de Deus, mas por causa do que a sujeitou, por causa do homem. Na esperança de que também a mesma criatura, nós, será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Glória a Deus eternamente, meus queridos. Glória a Deus eternamente. Veja, esta é a expectativa. E o apóstolo diz que há uma ardente expectação. Nós já vimos que a esperança é expectação. Há uma ardente expectação dentro do nosso espírito, querendo que o nosso corpo seja transformado. Nossos corpos serão transformados e Deus vai libertar o mundo, né, a criação, da corrupção, né, do pecado que o pecado trouxe. O pecado corrompeu a criação. Em Cristo, Deus vai restaurar. Vai ter, né, o
os novos céus e nova terra, 2 Pedro 3,13, que cita Isaías 65,17 e outras passagens que fala das promessas de Deus para os novos céus e a nova terra que Deus haverá de criar. Vamos colocar nossa expectativa nessa novidade, né? A Bíblia dá exemplos, a Bíblia mostra, a Bíblia, se você meditar, você vai formar no seu coração a imagem e você vai expectar, desejar, experimentar aquilo ali e já antecipar a alegria, se alegrar na esperança. E aí você consegue ser paciente na tribulação, conforme a gente já viu. Amém, meus queridos? Então eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Para mim foi ótimo ter meditado nesse tema, é um tema novo para mim e eu creio que foi bênção demais. Então, hoje nós estamos encerrando o nosso ano letivo, por isso que eu não me preocupei com o horário, né? Passei aí 15 minutos, mas conseguimos fechar esta conclusão desse estudo. Nós só voltaremos em fevereiro, tá certo? A gente sempre dá esse intervalo, a gente ora. Nós no ministério entramos em campanha de oração no janeiro, a gente vai se preparando, buscando a direção do Senhor para o ano de 2019. Quem nos acompanha, quem curte os nossos vídeos, eu peço que também esteja intercedendo, orando. Teremos algumas mudanças aí no Ministério Águios, mas vamos continuando, né, nessa mesma visão, ensinando a palavra de Deus sobre os fundamentos da fé, né, em nome de Jesus, e estaremos aí juntos até a volta de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Deus da esperança, né, coloque esperança sobre o coração de vocês, na mente de vocês. No nome de Jesus, Deus abençoe a todos.